Pessoal, boa noite a todos, boa noite aos presentes, aos internautas que já estão conectados conosco aqui na nossa live. Boas-vindas ao Tenente Dinei, Ana Luísa, que é a nossa presidente da Comissão das Redes de Condomínios Protegidos. E o assunto hoje é um assunto que constantemente ele é demandado da Associação do Bairro Buritis, que são informações acerca do funcionamento das redes, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu passei na rua e vi uma plaquinha das redes de vizinhos protegidos, eu gostaria de participar, como é que funciona? Então, existe todo um histórico desse projeto perante a Polícia Militar, mas nesse momento a gente está vivendo uma remodelagem desse processo, uma revitalização do projeto como um todo, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Então, dou boas-vindas a todos e vou passar a bola aqui para a Ana Luísa, que é minha vizinha também, que está coordenando as atividades aí dessa comissão, dando start nos trabalhos. Então, está contigo, Ana Luísa. Boa noite, gente. Então, a gente, como o Bruno disse, né, a gente vê muitas vezes as plaquinhas aí nos prédios, nos condomínios, falando da rede de vizinhos protegidos. E como a gente já percebeu que não tem funcionado da forma esperada, a gente procurou se reunir, né, os moradores aqui do bairro, junto com o Tenente Ednei, representando a Polícia Militar, para a gente fazer uma reestruturação dessa rede, porque a gente quer que essa rede passe a funcionar. Então, agora a gente está fazendo essa reestruturação, a gente vem se reunindo na igreja no final do ano passado, com a orientação da Polícia Militar, da pessoa do Tenente Ednei, para poder organizar essa rede de forma que ela se perpetue, né? Então, é isso, estamos convidando a todos a participarem. Dessa vez, essa reestruturação que está sendo feita, a rede vai ser uma rede de condomínios protegidos. Então, vamos ter participantes e representantes, até 2 representantes de cada condomínio participando da rede. Não vão ser mais todas as pessoas que quiserem entrar, justamente porque a gente quer que fique de uma forma muito organizada e funcione muito bem. Tá? Então, agora eu vou passar para o Tenente Ednei, porque tudo que nós estamos fazendo é com a orientação dele, conforme também as regras da Polícia Militar, né? Então, eu passo para ele, para que ele também passe para vocês algumas informações importantes. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, internautas, bancada, presentes. Bom, Tenente Ednei, estamos responsáveis, né, pelo policiamento dos bairros Buritis e Estoril já há pelo menos 2 anos. Nós viemos trabalhando a questão das redes de proteção. Quando eu digo redes de proteção, nós temos isso como gênero, né, cujas espécies são as redes de condomínios, redes de vizinhos, comerciantes, redes de escolas, redes diversas, né, dentro dessa geral que seria a rede de proteção. O trabalho em redes por ruas, eu preciso contextualizar primeiro as características do bairro Buritis. Nós temos aqui um bairro com mais de 40 mil habitantes, segunda maior densidade demográfica da capital e ainda a maior verticalização da capital. Nós temos ainda um público flutuante de pelo menos 70 mil pessoas, né? Isso requer uma dedicação muito grande com relação à prevenção criminal. Ainda aliado a essa situação, nós temos 2 educandários, né, de nível superior, a UniBH, com seus praticamente 12 mil acadêmicos, e a Newton Paiva, com pelo menos 6 a 7 mil. Só o público acadêmico ele já reflete aí uma população de vários bairros de Belo Horizonte. Trabalhar redes de proteção, no caso, redes de vizinhos por ruas no Buritis, eu particularmente tive uma experiência que ficou inviável, dado o número do público cliente, né, da Polícia Militar. Então, com a pretensão de se fazer uma reestruturação das redes no bairro, houve um envolvimento muito grande, né, uma confluência de ideias entre a Polícia Militar e a União dos Condomínios. A União dos Condomínios
ela já detém grande parte, né, de todos os condomínios do bairro Buritis. E nós, nessa parceria Polícia Militar União dos Condomínios, nós estamos procedendo à reestruturação descentralizada das redes de condomínios protegidos. A Polícia Militar ela manterá as redes de vizinhos anteriormente instaladas, né? Faremos o acompanhamento. Contudo, com este novo projeto, nós tentaremos trabalhar as redes de vizinhos por meio da descentralização. Cada condomínio ele será por meio do seu síndico e subsíndico incluído numa grande rede, né? Essa rede já formatada, né, com a parceria com a União dos Condomínios, né, do bairro Buritis. Quando se fala, só para esclarecer, a questão de placas, aqui essa talvez seja uma pergunta que venha a ser feita quando for aberto o espaço. As placas existentes em determinadas ruas e que não há determinadas reuniões, né, em função da existência das placas. Nós temos registros de alguns condomínios ou alguns moradores que fazem a instalação da placa sem sequer terem passado por uma reunião de instalação, né, o processo de instalação das redes. Aqueles condomínios que já possuem as placas, né, e participaram das reuniões, eles podem ligar para a 126 Companhia para repassarem essa situação e serem retomadas as atividades de acompanhamento por parte das redes de proteção. Importante ressaltar que a simples placa, a simples instalação da placa, ela não é mágica, há necessidade de um envolvimento, né, de todos os moradores e de todos os síndicos e subsíndicos. Por essa razão, dado o público, né, que reside no bairro Buritis, nós consideramos inviável a continuidade das redes na formatação anterior por meio de moradores e apenas, tão somente moradores. Haverá essa descentralização, cada condomínio, por meio do seu síndico e subsíndico, criará um grupo interno da rede, um grupo interno no seu próprio condomínio. E o síndico e o subsíndico é que ficarão responsáveis por disseminar as informações de segurança, medidas de autoproteção, e na rede principal eu estarei nela inserido. Essa será a dinâmica, né? Tratando-se de redes de proteção. A redes, né, da União dos Condomínios, isso aí a gente vai deixar para os responsáveis tratarem da situação. Doutor Brau, eu direcionar algumas perguntas para a gente evoluir nisso, né? Hoje, uma pessoa que queira participar da rede, qual é o processo que ela deve adotar? Pode mandar um e-mail. Nós criamos um e-mail que é redecondeprotegidosburitis@gmail.com. Pode mandar um e-mail para a gente pedindo, a gente vai encaminhar o link para você preencher com os dados do seu condomínio, dos seus dados do condomínio, e aí essas pessoas vão ser avisadas das reuniões, né? Nós vamos fazer uma reunião de sensibilização com os condomínios no sábado, dia 25, às 10 horas da manhã, aqui na UniBH. Vamos repassar direitinho o número da sala que vai acontecer, mas essa data já está marcada. Podem marcar aí nas suas agendas e reservar esse horário de 10 horas da manhã. Quem quiser participar vai ser bem-vindo. E aí a gente vai depois ver se vai haver necessidade de dividir as reuniões de manutenção ou se vai ser uma reunião só com todas as pessoas inseridas. Mas essa primeira reunião, então, já está marcada para o sábado, dia 25, 10 horas da manhã, aqui na UniBH. Quem quiser entrar, manda um e-mail, eu não estou aí, redecondeprotegidosburitis@gmail.com, tá? Quem é que vai poder, de fato, participar? É obrigatório que seja o síndico ou o síndico, por exemplo, que não gosta de usar o WhatsApp, celular e tal, ele pode indicar outra pessoa para ser esse elo de ligação da rede? Pode sim. Então, a gente conversou com o tenente de lei sobre isso e vão ser aceitas 2 pessoas de cada condomínio.
né? Pode ser o síndico, o subsíndico, pode ser um síndico e um representante, podem ser 2 representantes, desde que seja, claro, autorizado pelo síndico também, né? Que sejam 2 pessoas que estejam realmente interessadas em ser essa ponte. Porque como o tenente de Dinei explicou, cada condomínio, quem não tem, vai ser importante criar um grupo de WhatsApp ou um grupo para comunicação interna do condomínio. E essas 2 pessoas vão ser a ponte entre o grupo que o tenente de lei vai criar da rede de condomínios e o seu próprio condomínio. Tá? O tenente de lei vai fazer uma adição nessa questão. Quando falamos, né, da questão das redes, nós fizemos podem estar, né, se perguntando como que será estruturada a rede, como que será essa formatação. Então nós temos essa parte mais administrativa que a União dos Condomínios já está procedendo, que é a instalação, né, a instauração de uma planilha com todos os dados, né, que serão classificados por meio do link, que vai ser distribuído, como a senhora já disse. E nós fizemos uma setorização do bairro. Na formatação dessa setorização, devem ser pelo menos 10 setores, leia-se 10 grupos. Nós temos ruas do Buritis, por exemplo, Hernani Agrícola, Bartira Mourão, Walter Guimarães, né, que eles têm lá cerca de 60 a 70 condomínios. Então, este é mais um motivo que inviabiliza o trabalho das redes de proteção com moradores. O Buritis, com prédios residenciais, condomínios, ele deve possuir cerca de 80 ruas com condomínios. Então, como eu trabalharia essas 80 ruas, 80 redes com moradores? É inviável, praticamente impossível. Por essa razão, a descentralização das redes por meio dos síndicos e subsíndicos. Dentro desses 10 setores, nós temos eles com uma quantidade de ruas variadas. Este primeiro setor a qual eu me referi, que fica atrás do shopping Paragem, essas ruas, cada uma delas 70, 60 condomínios. Nós temos ruas, por exemplo, Geraldo Múcio Vasconcelos, nós temos a Henrique Balaral Portugal, que embora ruas longas, elas possuem poucos prédios. Então nós temos essa formatação, né, dos setores e contemplando ali um determinado número de ruas. Isso que, né, podem estar perguntando como será formatado. Então este foi o caminho que a gente considerou mais viável para se trabalhar essa nova formatação de redes de condomínios, reestruturada e descentralizada por meio dos síndicos e subsíndicos. Gente, essa descentralização também foi feita aí, dessa forma como o tenente de lei acabou de explicar, foi dividida conforme a quantidade de condomínios de cada região, sub-região, né, do bairro. Por quê? Porque cada grupo de WhatsApp tem uma limitação de até 255 participantes. Então não adianta a gente querer fazer um grupo muito grande com vários prédios incluídos e que depois a gente vai ter uma limitação e não vai conseguir atingir e incluir todos os condomínios que a gente quer incluir. Então, os grupos menores com menos ruas, porém ruas que têm mais condomínios, né? Então, na verdade, não são tão menores assim, porque essa subdivisão que foi feita pelo tenente de lei foi justamente observando a quantidade de ruas e a quantidade de condomínios em cada rua para que todos possam ser contemplados dentro dessa rede. Beleza? Outra questão que eu acho que é importante de esclarecer para o morador, né, é que, como são redes que estão se embasando na estrutura do WhatsApp, né, vai chegar num ponto que pode ser que um setor seja decomposto também em outros setores, né? Qual que é o limite dessa ramificação que vocês percebem hoje como sendo futuro da rede de vizinhos protegidos? Condomínio. Aí dentro dessa limitação que eu falei, né, 255 usuários com 2 representantes de cada condomínio, então a gente vai ter aí 127 condomínios mais ou menos
em cada grupo, máximo. Né? E aí, havendo necessidade, o tenente de lei vai ver também, conforme lá na Polícia Militar, as demandas, e aí ele vai fazendo essa subdivisão aí. É um projeto que está se iniciou, né, no final do ano passado, por volta do mês de setembro, outubro, e é um projeto, acredito que piloto na capital. É um projeto ambicioso, é um projeto muito grande, né, para potencializar a prevenção, né, promover o alcance da prevenção criminal para todos os moradores. Então, várias adaptações serão feitas, né, no decorrer do processo de formatação. Caso haja necessidade de se trabalhar, né, apenas com um síndico ou um subsíndico na questão do grupo, se houver a necessidade de se criarem mais grupos, isso, né, a gente vai trabalhar para promover o sucesso do programa, né, do projeto, de forma a atender a todos os moradores, né, a maior amplitude de moradores possível. Tenente Dinei, tem uma questão também que as pessoas perguntam muito, é com relação a todos que participam das redes de condomínios protegidos, nas redes de segurança, que elas sejam pessoas que estejam identificadas, né? Porque quando você começa a aumentar muito o tamanho da rede, sempre há aquele tipo de situação do tipo, pode ter um bandido infiltrado, ele vai ficar sabendo de alguma coisa, etc. Como que a Polícia Militar pretende trabalhar esse quesito? Nós temos a formatação da nova rede estruturada de proteção por meio do lançamento de informações em planilha. Essa informação em planilha, essa formatação em planilha, é justamente para viabilizar o acompanhamento, né, de todos aqueles inscritos. Isso só será procedido caso haja realmente necessidade, caso haja uma denúncia anônima, um 181, diz que denúncia, né? O síndico ou subsíndico, ele é aquele que emerge dos condôminos e muitas das vezes não tem perfil, muitas das vezes não quer assumir a função. Por essa razão, abrimos, à exceção dos síndicos e subsíndicos, também a presença do representante do condomínio, aquele que tem um perfil, né, mais aproximado, aquele que tenha disponibilidade de tempo, que tenha habilidade para lidar com pessoas. E eu quero deixar muito tranquilo os síndicos e subsíndicos, porque este projeto não dará certo sem a colaboração deles. Síndicos e subsíndicos, vocês têm uma responsabilidade muito grande no sucesso desse projeto e também na prevenção criminal que ele vai proporcionar para o bairro Buritis. São mais de 40 mil pessoas residindo aqui, 70 mil de público flutuante, e a Polícia Militar ela trabalha dessa forma, sempre instituindo parcerias, sempre com a interação comunitária. Para facilitar este processo de formatação das redes por meio dos grupos, né, dentro do condomínio, faremos reuniões de sensibilização, faremos reuniões de manutenção e passaremos também regras de postagem. Um exemplo, não é permitido no grupo postagens de bom dia, tarde e noite, política, futebol e religião. Isso não pode existir uma rede de prevenção criminal, né? Porque todos aqueles que estão acompanhando, eles deixam determinados sons do celular programados para dispararem em determinada circunstância da rede. Então você tem lá, inclusive o bate-palminha, tem lá bate-palminha, tem lá bom dia, tarde, noite, política, futebol, religião, corrente. Isso não pode acontecer. Isso provoca um descrédito por parte daqueles que participam. Isso é uma desformatação do projeto inicial das redes, né, de proteção que nós, Polícia Militar, trabalhamos. Então, solicitamos essa situação, que seja feito pelo síndico e subsíndico esse contato com seus condôminos, se puderem aproveitar uma rede já instituída, uma rede já criada dentro do condomínio, que seja enxuta, que seja séria, não há problema algum. Mas se essa rede for para discutir problemas diversos, que o portão ficou aberto, que vai ter festa em determinado local, isso aí haverá então uma necessidade da criação de um segundo grupo dentro do condomínio. Quando falamos em rede de proteção, gente, isso aí é um vizinho, é um condômino, um familiar protegendo um ente do outro familiar.
Isso aí, aquele que está chegando em casa, ele percebe uma movimentação estranha, ele passa direto, ele posta na rede. Primeiro de tudo, ele vai acionar o 190 para repassar essa situação suspeita. Está ocupado, não atendeu, não foi suficiente, liga para o telefone da companhia. Se ainda assim não foi suficiente e for no horário de 14 às 23h30, que se ligue para o telefone da base de segurança comunitária. E somente depois se faça a postagem na rede interna, dessa situação suspeita verificada. Porque outro familiar pode pretender sair do condomínio ou nele chegar. E quando se emite no celular, se chega no celular do condomínio, essa mensagem de morador vizinho ou morador da rua, né, de um prédio vizinho, olha, um indivíduo suspeito, com tal característica, com tal veículo, situação suspeita. Então ele também tem a condição de se precaver. Essa é a essência da rede, é um vizinho proteger o outro. Bem, eu vou fazer uma abertura aqui para justamente ler as perguntas de alguns moradores que postaram aqui na nossa transmissão ao vivo. Vou ler primeiro aqui do Alex Peixoto, que pergunta o seguinte: devemos sair das redes anteriores? Eu preciso saber se o Alex é síndico ou condômino. Nós não sabemos. Se ele for síndico, ele vai participar de duas redes então, né, que seria a pré-existente da rua com alguns moradores e vai participar então dessa rede principal que envolve síndicos e subsíndicos. Agora, se ele é morador, como eu disse anteriormente no início, as redes pré-existentes nós daremos continuidade a elas porque a Polícia Militar fez um compromisso de prestar esse serviço, então nós não podemos simplesmente, por uma reformulação de projeto, né, reestruturação, descartar aqueles que tanto contribuíram, né, na fase inicial com a segurança do bairro. Bem, a segunda pergunta aqui. Ele respondeu, Bruno. Oi? Ele respondeu, síndico. Respondeu? Peraí. Então o Alex já... Engraçado, não caiu aqui ainda não. Mas enfim, então está respondido. O Francisco Pimentel pergunta também sobre as redes de vizinhos protegidos de hoje. Okay? Será incrementada a essa rede de condomínios protegidos? Os participantes já serão convidados para a transferência de rede? Então, pergunta do Francisco Pimentel. Bom, isso não é feito de forma automática não, tá? Por isso que a gente tem mandado no grupo, quem faz parte da União dos Condomínios do Bairro Buritis, o grupo de WhatsApp que já existe, quem faz parte, a gente tem divulgado o link lá, para que todos esses síndicos que fazem parte desse grupo possam acessar através do link e se cadastrar lá para a gente fazer uma nova rede, né? Como o Tenente Dinei acabou de explicar, as redes pré-existentes elas não vão deixar de existir, não vão ser descartadas. Só que a gente está criando agora um novo formato para os condomínios. Ok? Pessoal, vou abrir as perguntas também para todo mundo que está aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber... Vem cá, não sou eu. Tem que falar o microfone, senão não sai na transmissão. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, que antes a maioria dos prédios tinham porteiros e agora estão sendo trocados os porteiros por essas portarias eletrônicas, né, automáticas. E como é que fica isso assim, em relação à segurança? É melhor, assim, em relação à segurança, qual é a sua opinião? Gostaria de saber. Quando falamos de parceria, né, entre a Polícia Militar, por meio da reestruturação e descentralização das redes, essa parceria com a União dos Condomínios, visou-se o quê? Justamente essa questão da divisão de tarefas. Nós temos a rede de proteção e nós temos a União dos Condomínios. A rede de proteção vai tratar da segurança individual, particular, daquela pessoa moradora, usando a via pública, né, a prevenção criminal.
Ainda com a prevenção criminal, numa segunda vertente, vai trabalhar a união nos condomínios, para justamente tratar dessas questões de segurança condominial. Qual o melhor tipo de trava? Qual é o melhor tipo? A vigilância física é melhor do que a remota? Então, essa questão eu acredito que possa responder melhor, né, a senhora Ana, com relação aos assuntos de condomínio, que serão tratados em outro grupo também, pela União dos Condomínios. Então, acho que a gente respondeu, mas enfim, bom, a gente, nem todos os prédios aqui do bairro têm porteiro, né? A gente tem, a minha mãe mesmo, a maioria dos prédios não tem porteiro, são prédios pequenos. Então, quando a gente cria um grupo de WhatsApp, onde vão estar participando síndicos, subsíndicos ou representantes desses condomínios, o que a gente tem interesse em fazer? Como eu disse, essa pessoa que vai estar fazendo parte do grupo vai ser a ponte, né, entre a rede que tem, o grupo de WhatsApp que a maioria dos prédios tem, que é, no caso, a rede interna de cada condomínio. Então, como a gente estava explicando, a pessoa viu um movimento suspeito na rua, uma pessoa e tudo mais, e quer alertar, ela vai alertar dentro da rede do condomínio dela. O representante que está ali naquela rede vai passar para o grupo que está fazendo parte da rede de condomínios protegidos. E aí, então vai estar alertando as outras pessoas daquela rua ou das ruas próximas. Então, por isso que o Tenente Ednei faz essa subdivisão de regiões do bairro. Porque não faz sentido, por exemplo, você dar um alerta de uma situação suspeita, se você mora no início do bairro, para pessoas que estão lá do outro lado e que de repente não estão envolvidas naquele momento ali, não estão sendo ameaçadas por aquela pessoa, né? Então, e vice-versa, né? Se alguém do grupo da rede de condomínios protegidos percebeu alguma coisa, foi colocado lá por algum outro prédio que faz parte da sua sub-região, você vai repassar para os seus vizinhos, para o seu prédio, para a sua rede interna, para que os seus vizinhos estejam também alertas em relação àquilo e possam se proteger se precaver, tá? Era isso. Pessoal, então, para a gente encaminhar para o nosso finalização, né? Acho que tem muitos passos a serem dados. Nós, na associação, vamos divulgar as redes de vizinhos protegidos. O jornal da associação, que é o Folha Buritis, também vai estar dando ênfase nessa próxima edição. Enfim, o objetivo é de sensibilizar realmente a comunidade como um todo a se mobilizar em torno dessa pauta, porque ela promove, sim, melhoria na segurança. E com esse tópico, Tenente Ednei, eu gostaria que você contasse um caso de uma situação no Buritis que a rede de vizinhos pôde auxiliar a Polícia Militar numa situação específica, para mostrar para o pessoal que realmente isso é importante. São vários casos. Um exemplo, nós temos no bairro Buritis a questão da criminalidade violenta. Se nós levarmos em consideração o perfil do bairro, nós temos o bairro Buritis, dado seu público residente, todas as suas características de rota de fuga, a dificuldade em se fazer difundir medidas de autoproteção para os moradores, a mobilidade urbana que deixa todo mundo, né, estressado, muitas das vezes se tornam descuidados. Então essa é uma grande dificuldade, fazer chegar aos moradores medidas de autoproteção, dicas de segurança, né? Por isso nós fazemos pelas redes de proteção. Nós tivemos, dentre os casos, determinado ponto do bairro, mais voltado para o eixo de trocamento, Barão Mendes de Melo, Mário Werneck, José Rodrigues Pereira. Então nós temos uma relativa incidência, né, que preocupa a Polícia Militar com relação à incidência de furtos, arrombamentos a veículos. Nós temos diversas, pelo público, quantidade de público no local, né, nesse entorno,
nós temos determinados segmentos criminais que eles se aproveitam dessa precariedade, vamos colocar dessa forma, do público, e se aproveitam para furtar steps, espelhos de retrovisores, né, e arrumam determinados veículos. A rede de proteção que existe no local, no entorno, antes que peçamos, né, imagens dos feitos, dos malfeitos, chega a nós essas imagens com características dos autores. A vestimenta, determinadas imagens, elas demonstram o perfil, né, fisiológico da pessoa. Nós temos ainda o veículo que é utilizado, características do veículo, placa. Então nós conseguimos reduzir muito as incidências de furto, né, veículos, arrombamentos, neste entorno, nesse eixo de entroncamento. Isso se deve à participação dos membros das redes de proteção. São aqueles que estão passando pelo local ou nos prédios vizinhos, né, os comerciantes. Nós temos, como eu disse, das espécies redes de escolas, redes de comerciantes, redes de vizinhos, redes de comércio, já disse, né? Então, justamente esses atores, eles contribuem de suma importância para a prevenção criminal e a preservação da ordem pública, restabelecimento da ordem pública após o fato ocorrido. Então, este é um dos exemplos marcantes que a gente pode falar com relação à participação, contribuição das redes, como um olho vivo da comunidade, né, que tem muito nos auxiliado. Diversos outros exemplos, nós temos veículos, por exemplo, isso vai de determinadas situações mais sérias até as situações mais simplórias. Nós tivemos determinado estabelecimento comercial instalado no ano passado em determinado logradouro e houve inicialmente da inauguração caos no bairro, porque era justamente o entroncamento com a principal artéria aqui do Buritis e trouxe muito problema com o trânsito. Então, antes que o problema fosse noticiado até no 190, os próprios moradores já passaram, né, os veículos estacionados irregularmente, já passaram a dificuldade em locomoção, né, na locomoção da localidade. Então, nós conseguimos resolver isso. Nós fizemos várias autuações de trânsito, rebocamos vários veículos lá, mas o problema foi resolvido, inclusive com o apoio do próprio proprietário, do estabelecimento comercial. E não preciso falar também, né, aí eu faço destacar, doutor Braulio, a questão das parcerias que são muito importantes. A associação aqui do bairro, a União dos Condomínios, o CONCEB por meio da senhora Grace, nós resolvemos muita coisa aqui no bairro, mas muita coisa. Muitas das vezes, 90%, 95% do bairro talvez não saiba o quanto essa turma trabalha. Seja lá problemas no olhos d'água, de perturbação do sossego, seja o problema da Vitória e Magna Vaca, com a retenção de trânsito, né? Seja a questão de postura. Então são muitas situações que são resolvidas e quase a totalidade desconhece, por isso a necessidade de se divulgar esses trabalhos realizados. E para finalizar, acho que vai até ser interessante, eu vou te falar alguns temas que você vai falar simplesmente se pode ou não pode isso dentro da rede de vizinhos protegidos, tá ok? Eu acho que vai ser um bom roteiro aí para o pessoal, tá ok? Então vamos começar o seguinte, primeiro item, né? Alerta de suspeitos, pode postar na rede? Sim. Deve postar na rede, deve ser postado na rede. Identificada a situação suspeita, seja um indivíduo a pé, no veículo. Primeira situação, ligar o 190, é o canal padrão para se receber a demanda, né, de emergência policial. Não deu certo, está ocupado, não atendeu, liga para o telefone da companhia. 3378 1332. 3378 1332. Mas isso caso não resolva a ligação inicial para o 190. Se todo mundo resolver ligar, não vou ligar para o 190, vou ligar para o telefone da companhia. Não vai resolver, não vai solucionar. Não vai surtir efeito. Só vai prejudicar e provocar um efeito cascata
na prevenção criminal, no envio de uma força policial para se resolver o problema. Então, o canal é esse. Identificar a situação, 190. Está ocupado, não atendeu, telefone da companhia. Se ainda assim não deu certo, ligue para o telefone da Base de Segurança Comunitária. Tome nota do telefone, 2108-4843. 2108-4843. Horário, na Base de Segurança, 14 às 23h30. A Base de Segurança, ela tem tecnologia embarcada, ela tem o sistema olho vivo acoplado nela, com a possibilidade de recuperação de imagens. São inúmeras câmeras aqui no bairro Buritis, e não somente aquelas do entorno da base. Nós temos câmeras na rotatória da Geopio Sobrinho, nós temos, desde a rotatória, no final do Buritis, na Avenida Geopio Sobrinho, quanto na outra extremidade, que seria Barão Homem de Melo. Então são várias as câmeras. Então, identificada a situação suspeita, 190, companhia, Base de Segurança Comunitária, para somente depois postar essa situação de alerta para os demais moradores. Tentem fazer pequeno vídeo, fazer registro fotográfico, sem comprometimento da segurança, poste isso na rede, escreva um pequeno texto ou áudio, indivíduo suspeito, está parado atrás do poste, entrou para a mata, acompanhado de segundo. Então, essas informações, seja durante o dia ou à noite, o mais breve possível, depois de acionamento dos canais, do serviço policial pelos canais adequados, faça a postagem. Os síndicos e subsíndicos, mais uma vez, nós precisamos disseminar para os condôminos medidas de autoproteção. Essa é a principal vertente da reestruturação dessa rede. Cito um caso em determinado logrador, e fiz presente. Nós tivemos 2 indivíduos, um deles em motocicleta, o outro não se sabe ainda de onde surgiu. Ele começou, um deles, a tocar em interfone de determinado prédio, na parte externa. Tocando interfone, em princípio, para se saber se algum apartamento estaria vazio ou se alguém fizesse, franqueasse a entrada desse indivíduo. Ele, nas várias tentativas, surge um morador, saindo do prédio, abre a porta principal de saída para a rua, talvez nem tenha percebido do lado dele esse indivíduo tocando interfone, perfeitamente perceptível. Ele dá as costas para o portão, apenas solta o portão. E o que aconteceu com isso? O indivíduo escora, impede o portão de fechar com os pés. O portão não fecha, ele consegue entrar. Tinha no hall de entrada ainda um playground com condôminos, acompanhados de crianças, brincando no playground. Viu esse indivíduo entrar, não geraram nenhuma suspeita, não identificaram nenhum perigo. Só que eles conseguiram entrar no hall, foram ao 2º andar, e em determinado apartamento ele conseguiu fazer a subtração de joias, de documentos para falsificar. Ele conseguiu eletroeletrônicos de pequeno porte. Então, a questão, o morador, ele tem que ser vigilante. O morador, condômino, ele tem que ser vigilante, ele tem de estar atento. No nosso meio policial, a gente orienta geralmente os policiais, desde o curso de academia do soldado, quando ele sai para patrulhar, ele não pode, de maneira alguma, enxergar um elefante em cima do poste e achar aquilo normal. Ele tem que ter um tino, ter um tato, se percebeu uma situação, poxa, esse cara está entrando aqui, será que pode ser alguma coisa? Aí a gente vai emendando também com determinadas situações de entrega. Às vezes não tem um vigilante e autorizado, o entrega, o moto-entrega, quem quer que seja, adentrar a parte interna, adentrar a parte do condomínio interna do prédio e fazer as entregas. Isso aí permite o quê? Que ele perceba as vulnerabilidades do condomínio, permite saber se um escaninho de correio está muito cheio, identificando que alguém viajou, que está ausente, porque isso é um sinal de que o apartamento ele não está ocupado. Alguém viajou por causa da documentação.
Que um vizinho vá lá, combine, vou viajar em determinado período, tira para mim as correspondências lá. Né? Então, tudo isso são informações, né, de suma importância, que previnem um crime. Né? E nas reuniões de sensibilização, nas reuniões de manutenção das vias, nós trataremos desse assunto. Né? Não adianta falar só uma vez, duas, a gente tem que sempre trazer isso para o cotidiano dos moradores. Só complementando isso que o Tenente Ednei falou, gente, dentro da rede da nossa União de Condomínios Protegidos, a gente vem falando muito sobre isso também. Inclusive, tem vários casos de pessoas daqui do Buritis que relatam que entregador de pizza, entregador de pão, gente que entra no prédio para fazer entrega, rouba lâmpada, né? Rouba câmera. Então, gente, é muito importante a gente ficar atento para esse tipo de coisa. Então, a gente vai fazer essa reunião no sábado, dia 25, é uma reunião de tipo abertura, né? Para que a gente possa explicar o funcionamento da rede para quem for participar. E depois, periodicamente, vão acontecer as reuniões de manutenção, onde o Tenente Ednei e nós, todo mundo que quiser citar exemplos de situações de risco, de coisas que aconteceram, experiências, para poder alertar os vizinhos, alertar as pessoas, né, para que a gente esteja sempre atento. Às vezes, a partir da experiência do outro, a gente também vai ficar mais atento em relação